Certamente, se ainda estivesse vivo, o Richard Pardione estaria bastante contente, bastante orgulhoso com o que o seu projeto acabou se tornando. Projeto lá de 1998, quando ele foi responsável por reerguer toda a Ford, tanto com o projeto Focus, que elevou o nível dos carros do segmento C, aqui no Brasil carros médios, quanto a uma filosofia que foi incorporada a outros carros como Ford Ka, Ford Mondeo, dessa época, lá na virada do século, em que se tornaram carros bons dinamicamente, carros refinados com uma dinâmica esmerada e com um visual inovador. O Richard infelizmente nos deixou em abril desse ano, mas a sua obra, foi vice-presidente da Ford, inclusive lá em 98, quando o projeto Focus ele foi lançado, ganhou as ruas, salvou a Ford de um colapso. O Golf de quinta geração lá na Alemanha roubou boa parte dos engenheiros Ford que trabalharam nesse projeto liderado por Richard Parr Jones. Então, que posteriormente acabou se tornando, o Golf acabou se tornando o arquirrival do Focus no segmento. Ambos a cada geração elevando o nível do segmento no mundo. Mas hoje eu vou apresentar para vocês o novo Ford Focus. Focus de meio de geração, o MK4,5, que acabou de chegar na Europa, e eu vou mostrar para vocês algumas das novidades que esse último Focus, que começou há um pouco mais de 20 anos atrás, lá dos grande Richard Parr Jones, o que ele se tornou e as tecnologias que ele incorpora. O Focus ele sempre foi bastante vanguardista no segmento C, segmento de compact cars ou médios aqui no Brasil. Sempre trouxe tecnologias inovadoras. Começou com suspensão independente em um carro de volume desse segmento. Lá em 2002, com o ST170, o carro, na época, uma referência entre os aspirados 2 litros, trouxe tecnologias como controle de estabilidade, trouxe tecnologias como faróis de xenon com regulador, ajuste automático, lavador de farol, airbags laterais, sistema de navegação em 2002 lá na Europa, diversas tecnologias que o segmento ainda não tinha e acabou popularizando diversas coisas. Lá em 2011, já na terceira geração, que aqui no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, tivemos coisas como radares já em 2011 que identificavam placas, identificavam sinais de trânsito, diversos alertas, assistências ao motorista, que posteriormente chegaram a outros carros do segmento. E agora essa atualização de meio de vida, o MK4,5, traz novamente diversas tecnologias bastante inovadoras e eu vou falar um pouco delas para vocês. O novo Focus tem alguns elementos visuais mais ousados, com uma filosofia centrada no motorista. Ele tem algumas leves mudanças visuais na dianteira, principalmente, com faróis um pouquinho mais afilados, com uma grade um pouco maior e com uma nova assinatura em LED dos faróis, que agora incorporam uma tecnologia que já tinha lá no Ford Mondeo desde 2015, o Dynamic LED, mas foi um pouquinho aprimorada, com LEDs de matriz ativa, conhecido como Matrix, que conseguem desligar os LEDs em alguns pontos para não ofuscar motoristas que vêm no sentido contrário e conseguem otimizar a iluminação ajustando o seu facho para iluminar algumas placas de sinalização. Esse novo conjunto óptico já incorpora os faróis de neblina e tem um desenho bem bonito. Já a lanterna traseira também muda um pouco, com novos elementos de design ainda mais bonitos e modernos, totalmente em LED e que possuem algumas versões lentes fumê. Cada variante Active, ST-Line, ST tem alguns elementos externos de visual específicos, com grades para cada tipo de carro. As tecnologias embarcadas, como de costume, são as mais avançadas do segmento, como o Blind Spot, que monitora todo o carro, fazendo parte do programa Copilot 360, que monitora lateral, parte dianteira, parte traseira. Inclusive, quando você vai sair de uma vaga, ele tem os sensores traseiros e monitora se vem alguém no tráfego cruzado que pode ocasionar alguma colisão e já te avisa também. Ele consegue monitorar inclusive 28 metros para trás nos sensores, te avisando caso você pense em mudar de faixa, que algum veículo se aproxima na faixa que você deseja entrar.
com diversas tecnologias semi-autônomas, como o controle de cruzeiro adaptativo com stop and go, monitoramento de ponto cego, controle ativo de faixa. Se você for para uma faixa ou para outra, ele te avisa e consegue corrigir. Ele tem também uma assistência de intersecção, que monitora a frente do veículo quando você vai entrar, fazer uma curva, entrar em algum local. Ele monitora se há algum veículo vindo, sinalizando uma possível colisão também. Outra novidade é que você consegue inserir no sistema de ponto cego do carro o comprimento de um eventual trailer que você esteja puxando. E aí quando você for fazer uma curva, ele já vai avisar na luzinha ali do ponto cego, calculando esse comprimento do trailer, se há algum veículo. Você consegue ajustar isso na tela e ele pega essa informação e joga para o sensor, calculando já o comprimento total do carro, incluindo o trailer. A parte de motorização, a gente tem na linha gasolina a EcoBoost 1.0 de 100 cavalos e 125 cavalos, 3 cilindros, premiadíssimo no mundo todo, e uma nova versão EcoBoost 1.0 Hybrid, também com 125 cavalos na versão de entrada e 155 na versão mais apimentada ou mais potente. A diferença é que essa versão 1.0 EcoBoost Hybrid, ela adiciona um motor de partida, um motor de arranque com uma bateria e um alternador integrado de 48 volts, que acumula em baterias de íon de lítio energia nas frenagens e ajuda o carro nas acelerações, principalmente saída, que é onde mais se demanda energia, elevando o consumo, melhorando o consumo para casa dos 20 km por litro na cidade. Porém, com uma transmissão Power Shift de 7 velocidades e dupla embreagem. Certamente a Ford não vai repetir o mesmo erro do passado. Ela não deu muitos detalhes sobre essa transmissão, se é a mesma, se é uma atualizada, se usa embreagem banhada a óleo ou não. Porém, certamente a própria história já se encarregou de mostrar a ela que um projeto confiável seria bastante útil e interessante para o novo Focus e para qualquer outro carro. Então acreditamos que seja uma transmissão de dupla embreagem totalmente nova e revisada. Bom, além disso, há a transmissão manual de 6 velocidades e indo para a versão topo de linha ST, que continua com os 280 cavalos no 4 cilindros turbo 2.3 litros, que já foi do Mustang 2.3 litros e também do antigo Focus RS. Há também versões diesel, inclusive uma ST diesel, turbo diesel, mas bem menos interessante. A ST, além da tecnologia embarcada das demais versões, tem duas coisas bastante interessantes. A primeira delas é o diferencial de deslizamento eletrônico, LSD, que engloba as versões ST, e uma outra coisa é uma suspensão adaptativa como opcional. Uma suspensão com amortecedores reguláveis, similar à tecnologia Magna Ride do Mustang. O CCD, ou Continuous Control Damper, que permite com que a suspensão seja ajustada eletronicamente. Ele faz leitura da carroceria 500 vezes por segundo e consegue, de acordo com essas leituras, priorizar o melhor ajuste possível de suspensão. Isso é um opcional somente da versão ST. Além disso, ele continua com as tecnologias já presentes, diversos modos de condução. A Ford manteve nas versões de entrada da carroceria hatchback somente as versões com eixo de torção ainda. Já as versões mais sofisticadas e todas as peruas Station Wagon, ela manteve a suspensão traseira multilink. Uma curiosidade, os freios da versão ST são de 330 mm. O 0 a 100 do Focus ST, seja manual, seja automático, é de 5,7 segundos e a velocidade máxima é de 250 km por hora, também para as duas versões. Na parte interior, tem novas tecnologias como carregamento por indução, uma nova tela de 12,3 polegadas, a inauguração do novo sistema Sync 4, que entre outras coisas já traz um Android Auto e Apple CarPlay por Wi-Fi, uma tecnologia sem fio que dispensa cabos. Ele tem duas telas de 2,3, a central e a de instrumentos também, totalmente LCD, com diversas opções de mostradores, modos de condução e outras tecnologias embarcadas. Tem comunicação com Ford Pass, que permite com que você saiba remotamente nível de combustível,
data de vencimento do óleo e diversas outras tecnologias, inclusive atualizações você consegue fazer sem fio. A nova central Sync 4, ela foi planejada também seguindo essa filosofia de um carro voltado para o motorista e promete conseguir em 2 toques na tela no máximo atender a todas as demandas do condutor. O interior dele perdeu os comandos físicos do ar-condicionado, que foram englobados nessa nova tela. Ele não tem mais os botões físicos para ajustes de ar-condicionado. A versão ST tem também a opção de câmbio de 7 marchas automático convencional com conversor de torque, não é o Power Shift, e o câmbio manual de 6 velocidades. Já o Focus Perua tem um novo compartimento somente para cargas molhadas, facilitando a vida do usuário. Além de toda a gama ter um excelente espaço interno, oriundos da plataforma nova C2, que equipa outros carros Ford, como o Ford Kuga /Escape e a nova picape Maverick. Além disso, é um carro com uma dinâmica incrivelmente boa, que certamente, segundo rumores, comportaria uma nova versão RS, que já foi desmentida pela Ford, mas boa parte da imprensa europeia acredita que esteja em andamento, algo para ser lançado lá em 2022 ou 2023. Porém, ainda nada é oficial. Essa plataforma possui uma grande modularidade e uma boa rigidez estrutural, tornando ele um dos carros mais divertidos do segmento. Tanto que na geração anterior, agora mês passado, em finalzinho de agosto, ainda antes desse facelift ser anunciado, a Ford anunciou uma versão ST Edition que custava aproximadamente 3 mil euros, mais cara que a ST normal, mas que vinha com uma suspensão ajustável e um manual técnico contendo todas as especificações de eram 16 ajustes possíveis, com 16 especificações dizendo onde você conseguiria ajustar cada ponto da suspensão para deixar ele melhor para cada situação. Tinha inclusive um ajuste para a pista de Nürburgring e continha nesse ajuste uma suspensão 1 centímetro mais baixa do que a ST normal. É um carro realmente para entusiastas com uma dinâmica apurada, oriundas de anos de evolução, mais de 20 anos de evolução, lá daquele projeto de 98, encabeçado pelo Richard Parr Jones. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei do novo Ford Focus. Se você gostou, curta e se inscreva. Agradeço a todos pela audiência, agradeço ao Richard Parr Jones, que nos deixou agora em abril, pelo ótimo projeto. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau!